Escrever. Escrever é um ato de expressão, de liberdade, de amor, mas também um ato de felicidade. E para falar sobre esse tema, hoje nós temos um convidado muito querido, Wesley Silva, professor Wesley Silva, escritor, acabou de lançar um livro, já tá, depois ele vai contar um pouquinho do próximo livro que ele já está escrevendo, e ele veio compartilhar com a gente aqui no Caminhos da Felicidade a sua perspectiva de como a escrita, como a expressão, o propósito de escrever contribui com a nossa realização e com a nossa felicidade. Wesley, seja muito bem-vindo. Wesley é um querido que me inspira. A gente se fala todos os dias, ele manda cada texto mais maravilhoso. Então, eu falo que ele é um dos agentes da minha felicidade, ele contribui diariamente com a minha felicidade. Então, é uma honra e um prazer ter você aqui no Caminhos da Felicidade. Seja bem-vindo. Que alegria, a honra é minha. Flávia, muito obrigado pelo convite. É uma alegria poder participar com você, você me inspira muito. Eu gosto muito da sua perspectiva do Durante Felizes, né? E a escrita me ajuda muito a enxergar a minha vida com mais propósito e significado. E nesse sentido, a minha escrita, ela começou ainda na juventude. Eu gostava sempre de rimar, de escrever versos na escola, música, eu cantava, eu tinha uma dupla, né, que eu fazia na escola com os meus amigos da juventude, e era rap, era pagode, era música popular brasileira, então eu gostava de rimar. E eu comecei a escrever com 15 anos, e aí, pouco tempo depois, alguns anos depois, né, eu fui para a área da educação, né? Na verdade, é interessante essa parte da minha história, Flávia, porque eu sempre trabalhei como eletricista. Eu era eletricista e mecânico de ar-condicionado central. Mas eu tinha um sonho, sabe? Então, prestava serviço em muitas indústrias aqui na região. E eu tinha um sonho de ajudar as pessoas a aprender a ler e escrever. Sim. Eu me relacionava nas indústrias, na Vale, na CST, na expansão dessas indústrias. Eu era eletricista e via que eu era ajudante eletricista e os profissionais que me ensinavam muito, muitos deles não tiveram a oportunidade no passado de estudar. E a maioria deles não sabiam ler e escrever e me ensinavam muito sobre elétrica, sobre mecânica. E eu senti que eu poderia contribuir, retribuir tudo que eu aprendi com essas pessoas, me tornando um professor. Foi aí que eu saí da elétrica, conciliei, na verdade, durante 12 anos, a função de eletricista com estudante de pedagogia, e aí sim, entrei na pedagogia, entrei na educação, e quando eu fui fazer o mestrado, eu ingressei no mestrado, eu me tornei professor alfabetizador de jovens adultos, eu Sim, ajudava pessoas adultas a aprender a ler e escrever, que fiz isso maravilha. por muitos anos, né? Pelas contas que eu fiz, assim, eu ajudei a alfabetizar umas 80 pessoas adultas, levar a leitura para esse universo, né? Apresentar esse novo mundo para essas pessoas me encheu de alegria enorme. E aí, quando eu estava fazendo o mestrado, eu senti que eu deveria contar, na minha dissertação, a história de vida de duas pessoas adultas que não sabem ler e escrever. E eu parti do pressuposto, não é ideia da minha cabeça, mas eu parti do pressuposto de um grande educador chamado Paulo Freire, onde ele dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, Hum, essas pessoas, mesmo não sabendo ler e escrever, têm histórias de vidas incríveis, ou possuem habilidades e conhecimentos que as pessoas que sabem ler, muitas vezes nem possuem, né? Então, eu fui em busca disso. Eu escolhi duas pessoas adultas que não sabem ler e escrever, uma delas uma cozinheira que trabalha nos principais restaurantes aqui da nossa cidade, de Vitória, e não sabe ler e escrever. Então, eu acompanhei a vida dela durante todos os dias, fui na casa dela, liguei para ela o tempo todo, fizemos entrevistas, e a pergunta sempre era assim: o que eu queria entender dessas pessoas? É, que habilidades, estratégias elas tiveram que mobilizar para viver no mundo longe das letras? hum, Que conhecimentos eles adquiriram ao longo da vida? Que percepções que eles têm a respeito do mundo, não sabendo ler e escrever, que eu, por exemplo, não tenho, né? Que habilidades que eles tiveram que desenvolver e mobilizar para viver no mundo letrado. E, curiosamente, Flávia, eu descobri coisas assim incríveis. Por exemplo, essa jovem que eu ajudei a alfabetizar, que é a personagem principal do meu livro, ela era cozinheira. Ela era cozinheira e eu perguntei para ela assim: como é que você faz para conseguir memorizar as receitas?
E ela disse algo assim que é a cereja do bolo do meu livro, que eu vou dar um spoiler aqui, que me traz uma alegria enorme, tá? Posso Conta. ler um pedacinho aqui? Pode? Olha o que ela disse quando eu perguntei como é que ela fazia para memorizar as receitas. Olha que interessante. A cereja do bolo do meu livro, hein? Ela disse: eu aprendi tudo de cabeça. Como não sei ler, minha mente é um caderno. É isso. Ah, que lindo. Então, a relação, a mente dela é um caderno. Ela disse: como não sei ler, coloco todas as coisas na mente e lá fica. É um caderno. Minha mente é um caderno. É isso. Que coisa E aí eu linda. fiquei pensando, a minha mente não é um caderno. Nem Se a eu não tiver minha. o celular e a agenda, eu esqueço tudo. A minha é um caderno bem fininho. Então é isso. Então, esse universo se abriu para mim. Eu fiz questão, Flávia, de enxergar essas pessoas como pessoas possuidoras de autonomia, de histórias de vida, e ajudei essas pessoas, ou busquei ajudar essas pessoas a tomarem a história, escreverem a história com as próprias mãos, e reconhecerem que elas, apesar de não saberem escrever, são as e os protagonistas de sua própria história. Então, isso me traz muita alegria, Flávia. Eu sinto isso. É um breve resumo. Não, maravilhoso. Agora dá um spoiler do seu próximo livro, que tem muito a ver aqui com o nosso universo da felicidade. Isso. Bom, a escrita me traz muita alegria. Ler e escrever me traz muita alegria. Tanto que quando eu encontrei a sua página, eu me inspirei muito em você para escrever alguns dos meus textos, porque eu gosto das belezas das coisas simples, sabe? Eu gosto da simplicidade. E eu sinto que a alegria, a minha felicidade, está baseada e fundamentada em pequenas coisas, que na verdade não são pequenas, né? Por exemplo, a natureza, a minha família, as amizades, as palavras, os poemas. Então, eu não coloco a minha felicidade nas coisas. A minha felicidade está baseado em momentos. E eu também não me preocupo tanto com o final feliz. Eu me preocupo com o durante feliz. Que Então, eu lindo. quero escrever sobre isso. Eu quero escrever sobre o durante felizes e não apenas no final feliz. Final feliz. Isso me inspirou porque 6 anos atrás eu tive um tumor. Eu fui diagnosticado com um tumor maligno na época e eu fiquei ano passado que o oncologista me liberou e dos exames, dos muitos exames que eu estou contando isso porque eu conto para todo mundo, tá? Isso me toca muito porque foi um divisor de águas na minha vida. E eu me lembro que nesse processo, Flávia, de tudo isso aconteceu fazendo mestrado, escrevendo meu primeiro livro, tudo isso. Por isso que eu falo que o Durante Felizes, a gente tem que jogar luz nisso, no Durante Felizes, né? E eu me lembro que duas perguntas nesse processo fizeram total diferença na minha vida. Duas perguntas simples, entre o diagnóstico, cirurgia e tratamento. Duas perguntas. O que eu estou fazendo, mas que deveria parar de fazer? E o que não estou fazendo, que deveria começar a fazer? Nossa. Então, assim, mudou a minha perspectiva. Por exemplo, o que eu estou fazendo que eu deveria parar de fazer? Muitas coisas, sabe? Coisas, por exemplo, como parar de se preocupar com o que os outros pensam a meu respeito, não se preocupar tanto assim em atingir as expectativas dos outros, né, e da sociedade, não ligar muito com mágoas, não ficar ofendido, né? O que eu poderia começar a fazer? Jogar mais videogame com os meus filhos e pescar mais vezes, sabe? Falar, elogiar mais as pessoas, né? Procurar o lado positivo da vida, enfim. Eu sinto que eu preciso escrever para jogar luz nisso, para compartilhar com os outros, e dando lá já um spoiler do meu livro, tem a ver com isso, tem a ver com gratidão, com alegria, com felicidade, com o durante felizes, com encontrar a alegria na jornada. Eu escrevo sobre a jornada. É É isso. exatamente. Não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Bem, aqui eu amei essas duas perspectivas, essas duas perguntas. Você me permite usá-las? Posso gravar um Claro. vídeo falando sobre isso? Que eu adorei isso, já quero compartilhar e já quero refletir e também contribuir. Vou falar que é sua autoria, contribuir para que as pessoas reflitam também. Meu amigo, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre você, onde te encontra? Eu uso muito o Instagram, né? Eu estou lá no Instagram como Wesley Silva,
Vocês podem entrar lá no meu Instagram. Eu sempre compartilho trechos do meu livro, então eu gosto de compartilhar com os outros. Maravilhoso, querido. Muito obrigada e obrigada a todos que acompanham aqui o Caminhos da Felicidade. Um grande beijo e até a próxima. Obrigada, Wesley. Muito obrigado, Flávia. Foi incrível. Gratidão.